Vamos iniciar a correção das atividades da semana 5 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos ângulos e triângulos. Questão 1. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 graus é 40 graus, pois 180 graus menos 140 graus é igual a 40 graus. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em graus de um ângulo no papel. Observe a figura ao lado. Cite dois exemplos de ângulos agudos e obtusos. Depois, cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Então, ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus. E ângulos suplementares são ângulos que somam 180 graus. São ângulos agudos, ou seja, ângulos cuja medida é maior que zero e menor que 90 graus. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Ângulos obtusos, ângulos cuja medida é maior que 90, menor que 180 graus. 120 graus, 135 graus e 150 graus. Ângulos complementares, ângulos que somam 90 graus. 30 graus e 60 graus. 45 graus e 45 graus. Ângulos suplementares que somam 180 graus. 30 graus e 150 graus. 45 graus e 135 graus. 60 graus e 120 graus. Questão 2. Dois ângulos são opostos pelo vértice se possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Os ângulos opostos possuem a mesma medida. Na figura abaixo, R e S são retas paralelas. Encontre o valor de x e y e calcule a medida de cada ângulo. Depois, classifique em agudo ou obtuso. Observando a figura, 2x e 120 graus são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, quer dizer que eles têm a mesma medida. 2x e 120 graus são iguais. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 120 divididos por 2, 60 graus. 60 graus é um ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. X e Y são suplementares, ou seja, a soma é igual a 180 graus. O X mede 60. 60 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. 180 menos 60, 120 graus. 120 é maior que 90, então aqui nós temos um ângulo obtuso. Na letrinha B, vamos completar a reta transversal. Nós podemos observar que aqui nós temos um triângulo. Vamos marcar aqui o ângulo correspondente, x. E dentro do triângulo, para encontrar o valor de x, x vai ser um dos ângulos internos do triângulo. Então, eu vou calcular o terceiro ângulo. O já tem um ângulo de 90 graus, vou chamar o segundo ângulo de A. A e 135 graus são suplementares, aí eu formo um ângulo raso. Então, a soma dos dois é igual a 180 graus. 138 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 138, 42 graus.
Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, eu tenho um ângulo que mede A, o outro que mede X e o terceiro que mede 90 graus. E a soma dessas três medidas é igual a 180. A igual a 42 graus. 42 mais 90, 132. 132 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. 180 menos 132, 48 graus. Então, o ângulo X mede 48 graus e é um ângulo agudo. X e Y são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, o ângulo Y também mede 48 graus e é um ângulo agudo. A letra C. X e 110 graus são suplementares, ou seja, a soma entre eles é igual a 180 graus. 110 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. 180 menos 110, 70 graus. X é igual a 70 graus. X é um ângulo agudo. X e Y são correspondentes. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, se o X é 70 graus, o Y também medirá 70 graus e é um ângulo agudo. Questão 3. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 5x menos 12 graus e 6x menos 48 graus, determine o valor de x. Bom, se eles são opostos pelo vértice, quer dizer que eles têm a mesma medida. 5x está somando, ele passa para o primeiro membro subtraindo. 48 está subtraindo, passa para o segundo membro somando. 6x menos 5x, x. 48 menos 12, 36 graus. Qual é a medida desses dois ângulos? Então, vamos substituir no valor de x a medida encontrada, que é 36 graus. 5 vezes 36 graus é igual a 180. 180 menos 12, 168 graus. 6 vezes 36 graus é igual a 216. 216 menos 48, 168 graus. A medida do ângulo complementar de x é, nós sabemos que ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus. Então, para encontrar o complemento de um ângulo, eu vou fazer o quê? 90 graus menos esse ângulo. 90 graus menos 36 graus, 54 graus. Então, seu complemento mede 54 graus. Questão 4. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, em dois ângulos de mesma medida. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Na figura A, nós temos um ângulo reto. Esse ângulo, a bissetriz o divide ao meio. Então, se eu tenho dois lados, dois ângulos de medida x, eu já sei que a soma dessas duas medidas é igual a 90 graus. X mais x, 2x. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 90 divididos por 2, 45 graus. Na segunda figura, nós temos um ângulo agudo. Se eu já sei que a bissetriz divide o ângulo ao meio e um ângulo mede 25 graus, então o outro também medirá 25 graus. X igual a 25 graus. Questão 5. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Calcule o valor de x e o ângulo
externo. Depois, classifique cada um dos triângulos de acordo com a medida dos ângulos e a medida dos lados. Então, na letrinha A, primeiro, a soma dos ângulos internos é 180. X mais x, 2x. 2x mais x, 3x. É igual a 180 graus. O 3 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 180 divididos por 3, 60 graus. E o ângulo externo? O ângulo externo e o ângulo x são suplementares, ou seja, juntos eles somam 180 graus. Se o x é igual a 60, o ângulo será 180 menos 60. 60 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 60, 120 graus. Então, o triângulo, ele é equilátero, porque ele tem os três lados de mesma medida. E acutângulo, porque os três ângulos internos também têm a mesma medida. Na letra B, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. X mais x, 2x. 120 está somando, passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 120, 60 graus. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 60 divididos por 2, 30 graus. O ângulo X e o ângulo E são suplementares. A soma é igual a 180 graus. Se o X mede 30 graus, o E será 180 menos 30. Então, o ângulo E mede 150 graus. O triângulo, ele é isósceles, pois ele tem dois lados de mesma medida, e obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Na letra C, a soma dos ângulos internos é 180. 90 mais 37, 127. 127 está somando, passa para o segundo membro subtraindo. 180 menos 127, 53 graus. O ângulo X e o ângulo E são suplementares. A soma dos dois é igual a 180 graus. Se o X mede 53, o E será 180 menos 53. 53 está somando, ele passa para o segundo membro, subtraindo. 180 menos 53, 127 graus. O triângulo é escaleno, pois os três lados têm medidas diferentes. E também retângulo, pois ele possui um ângulo reto e dois agudos. Questão 6. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento de reta AB tem o ponto médio M que divide o segmento ao meio, ou seja, a medida de AM é a mesma de MB. Mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Ela é perpendicular por quê? Porque ela forma com a reta B um ângulo de 90 graus. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes da extremidade desse segmento. Se o segmento AB mede 5 centímetros, qual a medida de AM ou BM? Calcule a medida do ângulo X. Então, se o segmento mede 5 centímetros e a mediatriz o divide ao meio, AM vai ser igual a BM, que é igual a 2,5 centímetros, que é a metade de 5. E o ângulo X mede exatamente 90 graus, uma vez que a mediatriz é perpendicular ao segmento AB.
Questão 7. Um triângulo possui 3 mediatrizes, que são retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios M1, M2 e M3 de cada um dos seus lados. O ponto de encontro das 3 mediatrizes, representado pela letrinha O, é chamado de circuncentro e que, por estar a uma mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC, é no centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Considere na figura ao lado os vértices do triângulo ABC, que representam 3 casas distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das 3 casas, A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Então, se essa piscina tem que ficar no centro, ela vai ficar exatamente no ponto de encontro das 3 mediatrizes. Questão 8. O diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Qual a medida do diâmetro da circunferência? Então, diâmetro é o dobro da medida do raio. Se o raio mede 3 centímetros, o diâmetro é 2 vezes 3, que é igual a 6 centímetros. Qual é a medida da área do círculo? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Se o raio mede 3 centímetros, 3 elevados ao quadrado, 9. 9π centímetros quadrados. Qual é a medida do comprimento da circunferência? Para calcular o comprimento da circunferência, nós temos a fórmula. Comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Se o raio mede 3, 2 vezes 3, 6π centímetros. Qual a medida da área do triângulo? A área do triângulo é a base vezes a altura divididos por 2. 4 vezes 2,5, 10. 10 divididos por 2, 5 centímetros quadrados. Questão 9. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até o ponto médio de um dos lados do polígono regular, ou seja, tem tamanho igual ao raio da circunferência inscrita no polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo X. Depois, escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Então, a primeira figura, ele está inscrito, ele está dentro da circunferência. Na segunda, ele está circunscrito, quer dizer, o triângulo está fora da circunferência. Então, nós temos aqui 2 triângulos. Se o polígono é regular, então o triângulo ele é equilátero. Ele tem lados e ângulos internos de mesma medida. Se eu já sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então cada ângulo interno medirá 180 divididos por 3, 60 graus. E assim nós concluímos a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 2, semana 5.